Olá, meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero louvar a Deus por esta oportunidade tão maravilhosa de estarmos mais uma vez aqui no nosso canal. Quero louvar a Deus pela sua vida, você que já se inscreveu aqui no nosso canal. Você que ainda não se inscreveu, peço a você que se inscreva em nosso canal e seja grandemente abençoado por Deus. Nós estamos iniciando o terceiro trimestre de 2019 e eu quero trazer aqui o resumo da lição bíblica ou das lições bíblicas para jovens. E nós estaremos falando aqui acerca da primeira lição. Eu já apresentei a lição, o tema: a razão da nossa esperança, alegria, crescimento e firmeza nas cartas de Pedro. É o tema em que a classe de jovens vão estar estudando no terceiro trimestre de 2019. A primeira lição deste terceiro trimestre da classe de jovens traz o tema As Cartas de Pedro, vivendo em esperança e firmados na verdade. O texto do dia está em 2 Pedro 3:1, diz: Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero. A síntese diz assim: as cartas de Pedro foram escritas com o propósito de encorajar os cristãos em tempos de provação a se manterem firmes na verdade diante dos falsos ensinamentos. Como sempre digo, o professor deve estar atento aos objetivos de cada lição. Os objetivos nesta lição, o professor deve, diante da sua classe, apresentar o perfil de Simão Pedro, autor das epístolas. Segundo, expor sobre a ocasião e o conteúdo da primeira carta. E por último, apresentar o conteúdo da segunda carta. Uma coisa importante em todo início de trimestre, e principalmente concernente a este, que o assunto está baseado em um livro da Bíblia ou em uma carta escrita, e neste caso por Pedro, é sempre bom você estudar, você como professor se preparar, pesquisar, conhecer o autor, a data em que foi escrita, para quem foi escrita, as características especiais da carta, e eu vou estar falando aqui para deixar bem claro para você. Então é sempre bom você estar atento a esses detalhes. O primeiro ponto aí fala sobre Simão Pedro, autor das epístolas. É sempre bom você, como professor, expor quem foi Simão Pedro, a história de Simão Pedro, pesquisar sobre esse personagem. O segundo ponto aí nos fala sobre a primeira carta de Pedro, a alegria, a esperança em tempos de crise. O papel do professor é colocar diante da sua classe, explicar a carta de Pedro, né? As características especiais, o propósito desta carta. E no terceiro ponto, o professor deve expor, né, a segunda carta de Pedro. E aí volta o que você vai fazer também com a primeira carta: expor o propósito, as características especiais de cada carta, como, para quem Pedro escreveu e qual era o propósito real de Pedro em escrever estas cartas. E é sempre bom o professor estar atento a esses detalhes, né, concernente às cartas de Pedro, é onde o comentarista desta lição vai basear o seu estudo. E é bom você conhecer as cartas de Pedro, estudar a história, né,
tudo detalhadamente para você colocar diante da sua classe. Nós estaremos vendo aqui agora, eu quero colocar para vocês, você querido professor, alguns detalhes acerca da primeira carta de Pedro. Alguns detalhes de suma importância que o professor deve estar atento. A primeira carta de Pedro é considerada uma carta católica ou geral. Dentro, como já disse aqui, o professor deve ter o cuidado de colocar, de expor diante da sua classe o autor das cartas. Quem é o autor da carta? Quem foi o autor? A história do autor. Para que os queridos professores entendam, você que está assistindo este vídeo, este resumo desta lição, Pedro foi um pescador galileu da cidade de Betsaida, irmão de André, chamado por Cristo para ser discípulo. Seu nome é Simão, em aramaico Cefas, conhecido em grego como Pedro, cujo significado é rocha ou fragmento de rocha. Pedro, todos nós sabemos que ele era um líder natural entre o colégio apostólico. E juntamente com Tiago e João, ele desfrutou de um lugar de intimidade com Jesus, de ali estar próximo ao lado do Senhor Jesus. Pedro ele é citado nominalmente 210 vezes. Então ele é um homem fantástico, né? Até pelo seu temperamento, é um temperamento esquentado, mas foi um homem que Jesus escolheu, era pescador, ele transformou, teve seus momentos de adversidades, de dificuldades, mas Jesus o transformou e ele foi um grande homem, um grande pregador, aonde ministrava a palavra de Deus, um homem que foi usado poderosamente por Deus. Os destinatários da primeira carta. Pedro escreve esta primeira carta aos forasteiros e dispersos do ponto da Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, 5 partes do Império Romano, todas elas localizadas na Ásia Menor. A data em que esta carta foi escrita foi entre 60 e 63 depois de Cristo. Entre 60 e 63 depois de Cristo. Então é uma carta maravilhosa, E como o comentarista já disse, o propósito desta carta era consolar, confortar os irmãos que estavam passando, enfrentando adversidades, tribulações, ou era uma palavra de conforto, de consolo para eles. Nós estaremos vendo também algumas características especiais desta carta. Nós estaremos observando agora as características especiais desta primeira carta, escrita por Pedro. Eu gosto muito do pastor Hernando Dias Lopes, e ele comentando esta carta, ele enumera pelo menos 12 características especiais desta carta. Eu gostaria de passar para você, querido professor, para lhe auxiliar nesta preparação desta aula. A primeira característica especial desta carta é que esta carta tem o melhor grego do Novo Testamento. Esta carta tem o melhor grego do Novo Testamento. Em segundo lugar, a carta destaca a chegada de um grande sofrimento.
a carta. Em segundo lugar, a carta destaca a chegada de um grande sofrimento. Em terceiro lugar, a carta destaca a graça de Deus. Em quarto lugar, a carta destaca a glória de Deus. Em quinto lugar, a carta destaca a doutrina de Deus. Em sexto lugar, a carta destaca a doutrina de Cristo. Em sétimo lugar, a carta destaca a doutrina do Espírito Santo. Em oitavo lugar, a carta destaca a doutrina da igreja. Em nono lugar, esta carta ainda destaca um chamado veemente à santidade em meio ao sofrimento. Em décimo lugar, a carta destaca a salvação como fundamento da nossa alegria. Em 11º lugar, a carta destaca as mesmas ênfases dos sermões de Pedro em Atos. E em 12º lugar, a carta destaca a segunda vinda de Cristo, a consumação da nossa esperança. Estas são as características especiais desta primeira carta escrita por Pedro. E é bom que você, querido professor, coloque estas características diante dos seus alunos, diante da sua classe, claro que de jovens, para que eles tenham fundamento e conheçam o fundamento desta carta, para durante o trimestre, todo estudo em que estarão estudando, eles tenham um fundamento e um conhecimento da carta em que estão estudando. Neste momento eu queria me referir à segunda carta de Pedro e apresentar um pouco e falar um pouco sobre a segunda carta de Pedro. Eu queria falar acerca do propósito desta carta, do destinatários desta carta, o autor. Nós não temos dúvida de que o autor desta carta é Pedro, da segunda carta. Nós não temos nenhuma dúvida acerca desta verdade. Os destinatários, Pedro se dirige aos seus destinatários denominando como os que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. E é muito provável que esses irmãos fossem os mesmos crentes dispersos, eleitos, são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, como falei anteriormente na primeira carta. O propósito desta carta, antes de falar do propósito, a data ela foi possivelmente escrita em 67 depois de Cristo. E o propósito desta carta, se o foco da primeira carta era consolar, trazer uma palavra de consolo para os irmãos que estavam vivendo em meio ao sofrimento, o propósito da segunda carta é um pouco diferente. É alertar a igreja acerca dos falsos mestres. É um tema muito atual desta segunda carta de Pedro, que o tema principal era alertar a igreja, os irmãos, acerca dos falsos mestres. Esta carta tem algumas características especiais. A primeira característica especial, em primeiro lugar, como já disse, é combater os falsos mestres. Combater os falsos mestres. Em segundo lugar, ele vai abordar acerca da segunda vinda de Cristo. E em terceiro, ele vai falar sobre a supremacia da palavra de Deus. E em quinto lugar, esta carta nos apresenta Jesus como o nosso Salvador. Eu desejo do fundo do meu coração que você, querido professor, da classe de jovens, você seja grandemente abençoado neste trimestre, que sua classe cresça, desenvolva e amadureça cada vez mais. Deus abençoe grandemente sua vida.
Peço a você que se inscreva aqui no nosso canal, ative aí o sininho das notificações. Hoje nós estaremos fazendo breves resumos aqui no nosso canal acerca das nossas lições bíblicas. Desejo que você seja grandemente abençoado por Deus. Deus abençoe sua vida, em o nome de Jesus. Um ótimo trimestre, recheado de muito conhecimento da palavra de Deus.